Natália, por que você fez isso? Não é sobre você falar algo, é sobre o posicionamento que você deveria ter. Analisar o seu perfil, ele é tão interessante quanto o que aconteceu na verdade, porque o intuito é ajudar empresários que ainda são pequenos a não cometer esse tipo de erro quando forem grandes. Porque o mais importante de tudo não é ser uma pessoa perfeita, e sim saber como se posicionar em determinados locais, lugares, ao que precisa ser dito, feito e comunicado. Eu procurei vir trazer para vocês um perfil comportamental do que ela deveria fazer e ser, para que a gente consiga fazer essa análise. Lógico, vamos fazer uma análise, e eu estudei para fazer essa análise, então não vai ser baseado no que eu acho, e sim na ciência que está por trás de um comportamento ideal que todos nós, como empresários, deveremos ter. Porque é bem interessante. Eu estava ouvindo, e até aquele empresário famoso que está realmente em ascensão, crescendo muito, que é o Flávio Augusto. Já li livros dele, ele realmente é uma pessoa a se espelhar. E ele diz nesse ponto que a divergência, a objeção, ela é muito importante. Ela, na maioria das vezes, ela é um impulsionador que você pode aproveitar como oportunidade. E assim mesmo como diz Napoleon Hill em seus livros, um deles é Quem Pensa Enriquece, que toda adversidade é uma oportunidade camuflada. Então nós precisamos tirar disso ensinos. Tudo que você vê na sua vida, eu acho que vale a pena você pensar nisso, de adversidades, de problemas, eles devem se transformar em ensino. E uma coisa eu aprendi na própria Bíblia, em Provérbios, que você precisa entender que o esperto, ele vai tentar, o inteligente, ele vai tentar aprender pelos seus erros. O sábio, ele aprende pelo erro dos outros. Então, Natália Birro, infelizmente você fez um erro drástico para a sua carreira, para a sua empresa, mesmo que você ache que isso é tão grande que se torne intocável, mas isso repercute pelo seu posicionamento. Pelo que eu estudei, ele realmente é um erro muito grave. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. Vamos falar no contexto científico do caso. Então anotei aqui, vou falar com vocês vão ver eu lendo, tá? Durante o evento Power Beautiful em Curitiba, Natália Beautiful foi questionada sobre o diferencial de sua mentoria em relação à concorrência. Ao invés de responder, voltou-se para a participante e disse: "Não quero você no meu grupo. Achei prepotência. Não gostei. Você não vai ser bem-vinda no grupo." Isso é um ato gravíssimo de perda de controle. Uma pessoa que se posiciona como mentora, falar para uma pessoa que está tendo uma objeção sobre o posicionamento da empresa dela, isso é uma quebra de autoridade. Em comunicação, quando você vai estudar, é muito clássico, é muito ensinado em comunicação assertiva que você não deve agir dessa forma. Ela foi apenas reativa. Mas vamos lá. Posteriormente, ela admitiu que não estava preparada para lidar com a situação e que ficou com muita raiva durante todo o final de semana antes de se pronunciar. Então vamos lá. A pessoa que está trabalhando com desenvolvimento humano, ela precisa estudar,
ela precisa praticar e ela precisa desenvolver capacidades humanas de lidar com objeções, adversidades, problemas. E com essa atitude que ela fez totalmente o oposto. E automaticamente isso volta contra ela, porque fica confuso. É a mesma coisa de eu estar vendendo carro e falar que o carro é bom, só que você precisa de segurança, você precisa andar na velocidade correta. Isso é importante porque é uma prudência. Aí você vê na rua a 200 km por hora. Isso vai causar uma confusão. Isso causa uma confusão em quem está ouvindo ou comprando de você. Nós precisamos ter concordância, ou seja, coerência daquilo que a gente ensina pelo aquilo que a gente faz. Porque o que Jesus mesmo veio para nós trazer é que tudo é mutável, você consegue ajudar pessoas não pelo que você fala, mas pelo que você é. Então, quando ela teve essa objeção, essa pergunta, segundo ela, que ela não entendia a palavra capciosa, não tem a ver com a palavra que ela não sabia ou tudo mais, mas tem a ver como ela absorveu tudo aquilo. Então, vamos para a falha número 1, é o sequestro da amígdala. E eu trouxe aqui, segundo Daniel Goleman e Ledoux, e eles falam, este é um mecanismo central. A amígdala, responsável pelo processamento de ameaças, assumiu o controle antes que o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio estratégico, pudesse filtrar a resposta. Então o que ele diz aqui? Que ela foi totalmente reativa. Nós temos um sistema no cérebro que precisa de um tempo para uma resposta boa, uma resposta coerente, uma resposta assertiva, ou seja, que vai ajudar a responder aquilo. E ela não fez isso, ela não tinha esse desenvolvimento, ela não tinha essa maturidade. Ela estava esperando apenas perguntas interessantes, perguntas que poderiam afagar o ego dela, e não foi isso, ela não estava preparada para respostas contrárias, respostas difíceis de você lidar. Porque, no fato, todo mundo, desde criança, está preparado a ser bajulado. E principalmente ela, na posição que ela está, ela acaba acreditando que não vai ter objeções, que não vai ter pessoas falando coisas inesperadas contra aquilo que ela está empreendendo. Até porque, com certeza, como ela disse, ela deve ter passado por muitas lutas e não podemos tirar essa luta dela, porque ela é uma vencedora. Se ela chegou até aqui, ela é uma vencedora. Ela lutou, ela conquistou, ela foi resiliente, disciplinada, enfim, não só ela como o marido. Isso não vem ao caso. Mas aí está um grande problema, porque ninguém é perfeito e ninguém está a um ponto de ser intocável. E ela acreditou que a empresa dela estivesse nessa magnitude. Mas uma coisa bem importante que temos para aprender aqui é que não importa o quão grande você é, você sempre tem que estar preparado para algumas perguntas, de repente capciosas, umas perguntas difíceis, que você não quer, porque você sabe que você passou, mas as pessoas não sabem o que você passou e não estava na sua pele. O importante não é isso, o importante é você ser humilde e necessário para ter boas respostas e também conseguir ajudar as pessoas com as suas próprias respostas a serem melhores. Como foi o caso do dono da Chili Beans, quando foi questionado sobre a marca dele, que o cara tem um vídeo aí que fala que o cara foi falar com ele e falou que era um representante, falou, eu achei que a sua marca ela era uma marca de segunda classe e eu não sabia até agora eu vi e eu percebo que eu quero ser o seu cliente, e ele teve uma resposta fantástica.
Porque ele falou, nós estudamos o nicho, nós entendemos a necessidade que estava precisando e nós fazemos escolhas, escolhemos por esse nicho, que é ter a cara do Brasil e não necessariamente ser de segunda qualidade, mas ser a cara do Brasil. E ele tem uma qualidade muito boa em seus óculos e tudo mais, mas foi uma resposta fantástica. Isso é ter inteligência emocional, é ter um comportamento emocional equilibrado, é estar preparado para ser grande. Porque não basta você ter uma empresa grande, você precisa estar preparado em todos os pontos para ser grande. Mas vamos continuar. Então aqui ela mostra o quê? Ela mostra que ela estava exatamente 100% como Daniel Kahneman. Ele fala do sistema 1, que é o sistema de sobrevivência, um sistema automático. A parte do nosso corpo que está no automático, que reage, que luta. Ela se sentiu agredida e com isso mostra que ela tem realmente ela tem parâmetros que aconteceu na vida dela toda e ela reage como se fosse uma sobrevivência, de eu ter que estar viva. Então ela reagiu como? Ou eu luto ou eu corro. E ela resolveu lutar. Por isso as palavras dela foram muito além, foram emocionalmente muito além daquela resposta que ela estava dando. E a falha 2, que é o viés de ameaça e interpretação distorcida. A Natália afirmou que interpretou a pergunta como uma provocação e disse ter se sentido atacada durante a interação. Entra, fuga ou luta. Ela se sentiu na sobrevivência. Porque aquela tipo de pergunta, ela vai muito além, ela vai... o que ela acredita que ela é, o que ela acredita que é a empresa dela, e ela quer que todo mundo acredite que a empresa dela é a melhor, é a fantástica, mas nós sabemos que o ser humano tem interpretações diferentes conforme a visão que ele tem. Às vezes para ela é a maior, mas para uma outra pessoa que está lá, que pode ser um possível cliente de mentoria, como ela dá a mentoria, mas ele pode ter uma visão diferente do mundo e todo mundo tem uma visão diferente do mundo. Ela precisa respeitar essas diferenças e tirar isso como oportunidade de uma venda, um pitch escondido que estava ali. E ela acreditou que se tratava de uma tentativa de destabilizar. Tá, nós temos os próprios haters, não é verdade? Falam que os haters que levantam o nosso nome. É os haters que vai levantar a nossa marca, porque eles começam a comentar, mesmo que sejam críticas negativas, eles vão estar comentando, e isso vai gerar comunicação e vai gerar pessoas falando mais sobre o seu nome. Então isso não é um problema, o problema é o que você responde. Isso na vida toda, não é possível se em um momento ela não era pequena para entender isso e já aprender quando pequena. Porque falam que você precisa errar muito quando um empresário pequeno, para que quando você esteja grande, você já tenha a maturidade necessária para lidar com isso. Aí do ponto de vista da psicologia cognitiva, isso é um viés de atribuição hostil. O que seria isso? É uma tendência de interpretar intenções neutras ou ambíguas como mal intencionadas. Então, era uma pergunta básica. Ela poderia tirar um pitch de vendas ali, responder, de uma forma clássica, elegante, e ela ia reverter isso a um benefício para a própria empresa dela. Não, ela tirou como uma hostilidade. E aí ela quis atacar, como se ela tivesse em estado ali de emergência de vida, né? Então isso revela uma autoestima situacionalmente frágil, disfarçada de confiança. Então, quando você olha um mapa mental, é bem engraçado. Ela tirou como ataque pessoal. E isso não mostra, como fala aqui, um sentido de confiança, de saber quem ela é. E não, de uma fragilidade. E isso vem disfarçado de confiança. Tipo assim, ela acha que ela poderia falar aquilo porque ela é quem ela é. Isso mostra muita fragilidade. Porque a fragilidade mostra justamente na falta de controle emocional. E vamos falar da falha 3,
dissonância cognitiva. Isso é uma falha muito grave, gravíssima para quem é mentor. Tá? Você pode estar vendendo chocolate, você pode estar vendendo flor, você pode estar vendendo... Mas se você for um mentor, a dissonância cognitiva é, segundo a ciência, o erro mais grave que você pode ter. Então vamos lá, vamos entender aí. O próprio discurso de Natalia Beautiful, em entrevista e palestras, costuma defender. Olha o que ela defende na palestra dela, quando ela vai dar mentoria, nas palestras e mentoria. A vulnerabilidade, olha só, ela está ensinando sobre vulnerabilidade, conexão e construção emocional de marca. Bom, vamos lá, ela quebrou tudo isso com a fala dela. Como ela ensina uma coisa que depois ela mesma faz essa mesma coisa de uma forma totalmente hostil. Não faz sentido nenhum. Ela fica uma pessoa desconexa, sem sentido, sem conexão. E o público percebe isso instintivamente. Por quê? Lembra que eu falei do carro? O que eu vendo, eu preciso estar fazendo aquilo. Agora, se eu estou vendendo uma coisa que eu não faço, cara, não faz sentido nenhum eu ser mais seu cliente, eu te seguir nas redes sociais, não faz sentido nenhum. Você é uma pessoa totalmente contrária, né? Você é uma mentira daquilo que você vende. E isso é dissonância cognitiva aplicada ao posicionamento da marca. Para quem atua como mentor ou palestrante, esta é a falha mais custosa. Você não pode ensinar o que não incorporou a você. Então, para os empresários que estão começando agora, a galera que está fazendo uma marca, está vendendo coisa na internet, enfim, fazendo qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado nesse erro. Treinar isso, aprender agora que é pequeno, porque a parte emocional é muito importante em vendas, principalmente se um dia você quiser ser um mentor também. E a falha 4, confusão entre autoridade e poder. Confusão entre autoridade e poder. Isso é muito importante, porque a pessoa, quando ela começa a perceber que ela tem poder, já está ganhando como o marido dela, a gente vai fazer 150 milhões, nós somos os maiores. Isso não tem nada a ver com poder, com autoridade, desculpa. O poder não tem a ver com autoridade. O poder, você pode acreditar que você tem muito dinheiro, pode fazer o que você quiser, pode comprar quantos carros, quantas mansões. A autoridade não. Ela vem com a sua maturidade, com o seu equilíbrio emocional, com aquilo que você pode passar como legado. O legado não necessariamente, o legado é um legado material. O legado que fica para as pessoas não é o seu material, é o seu legado existencial. E é o que você deixa para os seus filhos também. Então isso é muito importante, a tomar muito cuidado. A falha 5 é a ausência de pausa estratégica, autorregulação. Bom, a primeira coisa que o mentor tem que aprender, ou o empresário tem que aprender, tá? O empresário tem que aprender muito, é a pausa. Você vai estar numa negociação vendendo alguma coisa, você vai estar numa negociação querendo fechar um negócio. O que você precisa? Quando alguém vem com uma pergunta difícil de responder, ou que te afronta em alguma parte, respiração 3 segundos para responder. Respire 3 segundos após a pergunta. E depois você vai dar tempo do seu cérebro se reorganizar para achar uma solução e dar a resposta cabível. Não faça isso! Se existir time, já responda de bate pronto, sem respirar. Você não deu tempo do seu córtex reagir da forma correta. Viktor Frankl define com a precisão o espaço que ela não usou. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o poder de escolha. Ela não ocupou esse espaço, a resposta veio antes da escolha. E é o que eu falei. Você precisa se preparar e a respiração dá o tempo do seu cérebro achar a resposta correta, sem perder o equilíbrio emocional. E aí, segundo o protocolo AERP, o que ela deveria ter feito e que nós precisamos aprender com isso, tá? Em um ambiente corporativo ou de palestra, a condução correta de uma objeção ou uma pergunta desafiadora segue um protocolo de comunicação assertiva. Foi o que eu falei no começo, comunicação assertiva. Você precisa se comunicar da forma adequada. Vamos lá. O que significa o AERP?
A palavra A, acolher. Você não pode lutar contra a pessoa. A primeira coisa que você precisa fazer é, nossa, foi uma boa pergunta sua. Ou seja, você acolhe a pergunta da pessoa, você fala, é importante o que você está falando, e não você desmerece, você destrata, você fala, você é pequena perto de mim. Não existe isso, cara. Ninguém é tão grande que não possa ser alcançável. Aí você poderia falar, boa pergunta, adoro quando alguém traz isso para a mesa. Isso desativa o circuito de ameaça, não só seu, da pessoa também. Quando você traz isso, você traz a pessoa para o jogo, para o seu jogo. A pessoa vai começar a olhar você com bons olhos. Fala, nossa, como ela me respondeu. Você desarma tanto você emocionalmente quanto a pessoa. Tá? O segundo é o E, elogiar o questionamento. Você valida o interlocutor sem concordar necessariamente com a premissa. Demonstra maturidade e segurança interna real. Foi o que eu falei. Entendeu? Quando você elogia um questionamento, você está falando assim, cara, você é importante. O que você fala é importante para mim, independente se eu vou concordar com você ou não, mas eu estou te respeitando. E o R, responder com diferencial concreto. Foi o que eu falei da Tilimbins. Você usar elegância para responder uma pergunta. Ó, era a oportunidade de ouro, uma pergunta sobre diferencial. Imagine, ela tá fazendo uma pergunta que era um pitch de vendas. Tipo, qual é o diferencial que você pode... Nossa, ali ela podia falar, não, nosso diferencial é isso, a gente acolhe, a gente ama as pessoas, a gente trata como igual, sei lá, enfim, o que ela achasse melhor para a empresa dela. Ela preferiu atacar uma pergunta que seria um pitch para a própria empresa dela de vendas. E o P, que é o final, é posicionar-se com elegância. Do AERP, né? Se a pergunta realmente tinha a intenção de provocar, a resposta elegante humilha o provocador mais do que qualquer expulsão, porque você demonstra superioridade emocional. O público reconhece isso. Eu não preciso nem falar sobre isso, como ela respondeu, mas a gente já tinha comentado sobre isso nas perguntas anteriores. Agora sim eu vou trazer as competências que ela precisa desenvolver, as 3 competências que ela precisa desenvolver, que seria o Mindfulness aplicado à comunicação. Treinar a pausa de 3 a 6 segundos antes de qualquer resposta. E como eu tinha falado, você precisa trabalhar essa parte de respirar para responder. Isso reeduca o circuito da amígdala córtex. Ou seja, você treina a sua mente a conseguir responder da forma melhor, a comunicação mais assertiva. E isso todo empresário precisa ter de carteirinha, tem que treinar, treinar, treinar. Isso é treinável, tá? A segunda é a escuta ativa real. O que é a escuta ativa real? Tem coisas que você não quer ouvir, tem coisas que você só quer às vezes que baba o seu ovo, fica te lambendo. Não, você tem que ouvir o que a pessoa tem para falar, e é importante porque às vezes é um defeito que sua empresa tem e a oportunidade de você trazer essa realidade para melhorar, entendeu? Eu fiz assim porque minha esposa vai levar minha filha lá e está saindo agora. Então, você precisa ter uma escuta ativa real. Eu aprendi isso nas empresas que eu tive. Quando eu comecei a escutar os funcionários, eu estou trazendo conteúdo sobre isso. Muda todo o jogo. Você pode ser pequeno, grande e tudo mais. Isso traz escalabilidade, porque geralmente é o seu funcionário que sabe. E às vezes ele vai te criticar, fala, pô, não tá legal isso na empresa. E você é todo ali, eu sei de tudo, eu não quero ouvir. Às vezes pessoas vão te criticar na internet, falando, pô, o seu conteúdo não é legal por causa disso. Obrigado por isso, obrigado por essa informação. Trabalhe em cima da informação para melhorar o seu conteúdo. Muitas coisas você pode melhorar ouvindo pessoas. E não é à toa que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Aprenda com isso enquanto é tempo, sendo grande ou pequeno, tá bom? Natalinha, ouviu? Por favor. Vamos lá! E a terceira é o reframe cognitivo. Olha só, reframe cognitivo. A pergunta mais difícil de uma plateia é o maior presente que você pode receber. Eu falei para vocês, antes de trazer essas 3 competências que uma pessoa precisa desenvolver para ser um bom empresário, um bom mentor, enfim, na vida toda. Olha só,
isso revela onde está a dúvida do mercado sobre o seu produto. A menina tinha uma dúvida, ela queria comprar o seu produto, mulher, por isso que ela estava sentada lá. Ela só queria tirar essa dúvida, ela tinha alguma coisa que ainda ela queria entender o porquê comprar o seu produto. Isso é pesquisa de mercado. Quando você quer criar um produto, é assim, eu preciso sanar de dor das pessoas para que elas comprem o meu produto? Isso é básico. Você tinha que responder, você teria não só mais uma cliente, mas você teria muito mais pessoas, porque é uma rede que contamina. Você responder uma pergunta de dor. Pô, ainda não consegui sentir aquela coisa para comprar o seu produto, porque tem outras concorrentes e tudo mais. Era hora de ela catar e blindar, selar o seu ganho maior, a sua escalabilidade aumentando. 150 milhões não é o fim do mundo. Você pode falir por causa de respostas erradas e todo mundo parar de comprar seu produto. Enfim, ninguém é intocável. Pô, seja humilde. Vamos lá. E aqui fala, isso é inteligência competitiva gratuita. Ou seja, você estaria passando a perna em todos os seus concorrentes, independente se hoje você é o maior ou não. É muito louco. Vamos lá, e o custo real do episódio? Qual foi o custo desse episódio para ela? Ela perdeu quase 100 mil seguidores após o episódio. Mas o dano não é mais profundo, não é quantitativo, não é a quantidade de seguidores que ela seguiu. Ela perdeu ali, certo? Um grau de... que eu posso falar ali? De força. É um grau de força, de autoridade. A autoridade, ela influencia. A influência, ela é muito mais poderosa do que dinheiro, do que tanto de vendas que ela teve agora. Ela vai perder notoriedade, ela vai perder um monte de espaço que ela já tinha ganhado em maturidade com pessoa madura em suas mentorias. Isso traz descredibilidade, traz um monte de fatores que eles não são permeáveis, eles não são palpáveis. Isso, para ela reconstruir isso, essa confiança nas pessoas, vai demandar tempo, se conseguir. Então, a capacidade que ela teria de ganhar mais pessoas, de as pessoas olharem ela realmente como uma mentora, vai reduzir. Eu mesmo não conhecia ela, eu estou fazendo, não é em relação a ela, mas sim estudando esse comportamento no corporativo, esse comportamento de uma empresária, que não se pode fazer. O básico, fazer um curso de comunicação assertiva e oratória, lidar com conflitos, isso tem comunicação assertiva e oratória, lidar com objeções, com conflitos, como lidar com conflitos, como gerir conflitos, isso foi fantástico. Então vamos lá, e o dano de consistência de marca. Para uma mentora de performance que vende desenvolvimento humano, o comportamento em público é o produto. Olha só, se ela vende desenvolvimento humano nas suas mentorias, o comportamento dela, o que ela faz no público, é a autoridade dela. Então, vocês me respondam que autoridade ela tem com esse tipo de comportamento. Como ela pode ensinar as pessoas sobre desenvolvimento humano? Ela mesma deu uma facada no próprio produto dela. Certo? Vamos lá. Quando o comportamento contradiz o discurso, o mercado cancela o contrato psicológico com a marca. Então ela tem uma marca, ela vende desenvolvimento humano. E ela tem um tipo ela tem um comportamento dessa magnitude, ela está cancelando o contrato mesmo psicológico com as pessoas. As pessoas não confiam mais, não dá para ouvir mais. Isso é muito, muito trágico por uma pessoa tão grande. Você ser pequeno e errar já é complicado. Você ser grande com ela é fora de série. Vamos lá. E isso tem no meu treinamento, que está em mapear. Então eu tenho um treinamento e dentro dele tem um protocolo que é o mapeamento comportamental e emocional,
que você deve ter para você ser um bom empresário, para você ser um bom negociador, um bom vendedor. Comportamento, ele é muito importante nisso. Por isso que eu estudei muito, estudo neurociência, estudo fisiologia para entender tudo sobre o corpo. Então tudo isso é importante para todo mundo, só o básico. Se você tiver o básico é tranquilo, porque você tem que escanear esse modo de reação. Se você não escaneia modo de reação, como que você vai fazer? Você nunca pode deixar automático tá trabalhando quando você está lidando com pessoas. Você tem que deixar um modo coerente. O modo automático, você tem mais de 90% do seu corpo no automático e menos de 10% no que pensa para responder, para fazer as coisas. Então, o que eu preciso passar para vocês, e espero que eu tenha conseguido nesse momento, não é focar na Natália Beautiful, é focar no comportamento que ela teve, que foi totalmente fora de esquadro, totalmente para perder a autoridade. Então, o que eu deixo para vocês é: estudem comunicação assertiva, trabalhem essa parte de comportamento emocional. Quem é empresário, que é o meu foco aqui de negócios pequenos, quem vai começar a fazer um negócio, tenta estudar bastante sobre isso. No meu método mesmo é só sobre isso. Eu trabalho as pessoas para que elas aprendam a ter um treinamento para que utilizem ferramentas emocionais para saber lidar com objeções, conflitos, para saber lidar com a comunicação, para entender como você deve lidar com seus funcionários, como o que você tem que fazer de comportamento para você ter uma boa conduta em negócios com seus colaboradores, o que você pode abstrair dos seus colaboradores, o que você pode extrair das objeções das pessoas, se você, principalmente se ela faz palestra, se ela dá mentoria, então ela com certeza vai ter muitas objeções, como eu falei, muitos alunos, muitas pessoas que seguem vão ter objeções, como essa que eu estou fazendo hoje é uma objeção contra o comportamento dela. Foi uma aula que eu poderia estar cobrando essa aula, tá? Mas o intuito aqui é que desperte em todos vocês que querem abrir empresa, desperte em todas as pessoas que querem melhorar, escalar os seus negócios. Isso serve também para as pessoas que já são de grande porte, de estrutura de empresa, porque ganhar 150 milhões ao ano, ou 100 milhões, ou 1 bilhão, cara, não faz você ser diferente de outras pessoas. Você tem um emocional, então tem que trabalhar esse emocional para que você não caia. Porque o mais difícil não é subir, o mais difícil é se manter lá. E vai ser pelo seu comportamento emocional que você vai conseguir se manter, ter boas pessoas, influência, ter bons amigos, um bom network. Infelizmente, nesse ponto, ela teve uma nota aí muito baixa e com certeza ela vai melhorar essa nota, com certeza ela vai aprender com tudo isso, mas o mais importante que eu deixo é que não tente dar uma resposta depois se justificando, tá? Só aceitar o erro que você fez, isso já muda toda a estrutura, mas você falar porque você não entendia que era capciosa, você falar que tentar dar desculpas em cima do erro, isso mostra falta de maturidade e falta de ser ensinável, como o próprio Flávio Augusto fala, ele gosta de trabalhar, um bilionário fantástico e é muito maior que qualquer Natália Filho, né? O que ele está fazendo, o que ele faz, ele é muito maior, um empresário muito maior e ele fala, nós precisamos ser ensináveis. A pessoa que não quer ser ensinável, ela tende a bloquear os próprios passos para o crescimento. Então, fica de dica a vocês. Obrigado por estar aqui comigo. Eu, Elvis Mendes, empresário emocional, vou sempre trazer assuntos sobre o comportamento dos empreendedores e como eles devem fazer uma comunicação assertiva e como eles devem crescer nessa parte de comportamento emocional para fazer bons negócios. Se fez sentido para você, já se inscreve no canal, compartilha com seu amigo e comenta aí. Se você em algum momento já também passou da linha, mas aprendeu com isso. Fico com vocês até o próximo vídeo.